baseado na Roda da Fortuna e algumas outras canções que estão nesse Codex Buranos. Então, o Codex Buranos, essa coleção, né, esse códice medieval, foi o que subsidiou a música do Orff. Foi isso. Então, o Heitor, então você quer dizer que Vivaldi fez uma paródia? Heitor, é uma questão interessante essa. Justamente o Vivaldi, e aí é uma questão que a gente pode refletir um pouco, você vai falar, poxa, então se a música barroca ela é tão, né, trágica, como é que você explica as 4 estações do Vivaldi? É o seguinte, quando uma corrente de pensamento surge na história do Ocidente, ela não necessariamente destrói a outra, né? Mas convive, né? Vocês estão me vendo normalmente? Eu sumi aqui para mim mesmo. Mas muitas vezes convive, né, contemporaneamente. Por exemplo, privilegiar-se-á certas coisas em detrimento de outras. Por exemplo, em Veneza, esse estilo de imitar a natureza da maneira do Clément Jeannequin era algo que ainda era recorrente no século XVIII. No entanto, justamente os romanos criticavam esse estilo dos venezianos. Eles falavam, poxa vida, né, parece que não entendeu. Né? E assim, o Monteverdi, diga-se de passagem, trabalhou, se eu não me engano, umas boas 3 décadas ali em Veneza. Só um exemplo prático, Geminiani foi aluno do Corelli, né? O aluno que, inclusive, o Peter Alsop, aqui ó, esse livro que eu acho fantástico, né? Arcangelo Corelli, o Peter Alsop, ele recuperou um título que o Corelli teve no próprio século XVIII, que é o Novo Orfeu de Nossos Tempos. Né? Então, o Corelli foi comparado ao Orfeu por ser um violinista, portanto, igual a Apolo, igual ao Orfeu, que se comunica retoricamente. E justamente Corelli se estabeleceu em Roma. E Geminiani estudou com Corelli em Roma, e depois ele foi para a Inglaterra, e aí um cidadão chamado Charles Aveson, que estudou com Geminiani, ele escreve um livro, que é publicado em 1752, que ele fala abertamente muito mal da música do Vivaldi e do Locatelli. Fala que não são bons compositores e que a música não comunica. Né? E isso para mostrar, então, que há uma pluralidade de conhecimento. É sempre um risco quando a gente estuda as ciências humanas, que parece que uma coisa anula, interrompe e esquece a outra. Em alguns casos pode até ser que aconteça, mas em muitos outros não. Foi só uma digressão. Teve mais uma aqui? Lá no início... Você... Lá no não, início pode falar. teve uma pergunta do José Carlos, que ele pergunta se os goliaths é a mesma coisa que trovador. Então, os goliardos é um termo que a gente usa para falar desses monges que estavam viajando na Europa nesse momento do medievo. Os trovadores e os... tem outro nome. O trouvère e o troubadour são nomes que estão relacionados ao que a gente chama de trovadores na língua portuguesa, que são os tais músicos dessa região francesa, Aquitânia ou a Provença, ou a Champagne, que são esses músicos que são contratados pelos aristocratas, pela corte. Então, não é um sinônimo, goliardos e trovadores. Um goliardo pode até ser um trovador, mas ele, na verdade, era um monge. Então, ele é um músico, mas ele não é um contratado da corte para fazer música. E aí me perguntaram o que eu acho das óperas do período romântico, como chegamos a esses exageros. É uma pergunta interessante, só que a resposta... Eu gosto muito de falar dessas versões que a gente tem dos pesquisadores. O que eu penso de verdade, eu não vou falar diante de uma câmera. E não vou falar numa aula. Mas eu posso dar para vocês uma maneira de pensar sobre essas coisas. Então, provavelmente, a pessoa que perguntou está se referindo, por exemplo, a óperas do Verdi, ou óperas do Puccini, ou do Rossini, ou até mesmo a ópera do Wagner.
Olha só que interessante. De fato, quando a gente ouve, por exemplo, uma canção do Perry, ou quando a gente ouve, por exemplo... Não, já vou te responder, Nathalie. Essa é boa também. Quando um músico barroco... Não, desculpa. Quando a gente ouve um Puccini, um Verdi e um Rossini, a gente sabe inequivocamente que a gente está lidando com música italiana, porque soa italiano. Né? A gente ouve Fígaro, a gente já sabe continuar. Isso porque a gente está aqui no Brasil. E a gente sabe como continua. E para quem tem bastante hábito de frequentar a ópera e já ouviu bastante Wagner, também sabe que quando está ouvindo Wagner, é Wagner. Então, no século XIX, a gente tem pelo menos na ópera, a gente tem vários objetivos simultâneos. Primeiro, o estilo propriamente dito do romantismo vai ser majoritariamente melódico e não harmônico, como era, por exemplo, até a primeira metade do século XVIII. Então, vai ser privilegiada a melodia e aquilo que é o baixo contínuo, que é o fundamento, ele vai ser esse acompanhamento no sentido que a gente tem mais ou menos hoje. Essa coisa da pessoa que o pianista que acompanha, sabe? Que não sai na capa do CD, ele só sai no fim do booklet, do CD, né? Existe, então, uma certa primazia da melodia em detrimento da voz grave. Isso no canto vai ser absorvido pela linguagem operística, então a gente vai ter essas longas linhas melódicas. Agora, se a gente parar para pensar bem, quando a gente ouve Wagner, a gente ouve muito e quase tão somente recitativo. O que acontece é que esse recitar do Wagner é absolutamente diferente e contrastante do que a gente tem no período barroco. Sem falar que ele está sendo subsidiado por uma grande orquestra. O que é interessante é que quando a gente ouve o Verdi, a gente ouve uma identidade nacional. E quando a gente ouve Wagner também, porque o Wagner está falando principalmente nas suas áreas sobre a mitologia nórdica. Enfim, estou falando um monte de coisa para me esquivar da pergunta sobre o que eu acho, mas eu acho que a gente consegue apreciar, na verdade, qualquer música, quando a gente entende o que está por trás dela. Eu estou falando tudo isso porque se a gente ouve uma música, ou quando a gente olha para uma música com lentes de outras épocas, com lentes distantes do século XXI, a gente pode entender um pouco equivocadamente. É como se eu ler o primeiro parágrafo do Aristóteles falar que a música não tem utilidade e fechar o livro. Não é bem assim, né? Então eu acho que é isso aí. Acho que deu para entender. Assisti Carmen no Teatro Alfa com legendas numa placa acima do palco, como era na época. Legal. Tinha uma pergunta aqui, ó, a Nathalie mesmo, né? Nunca perguntei ao músico barroco o que ele pensa sobre música moderna. Sabe, Nathalie, por incrível que pareça, existe uma proximidade muito grande com música do século XX, do século XXI, dependendo da vertente. Porque veja só, por exemplo, na própria música do Schoenberg, a gente tem a ascensão do Sprechgesang, que é um fala-cantar, por exemplo. Outra coisa, é claro que com objetivos estéticos completamente diferentes, mas talvez, além disso que eu falei da questão do recitar, né, uma grande parcela da música cantada do século XX e XXI, ela também é falada junto, né? E muitas vezes na notação musical, às vezes não tem nota, ou tem apenas uma região em que a voz pode percorrer melodicamente. O que me faz lembrar bastante ali do que a gente ouviu no Carmina Burana, por exemplo. São essas coisas que a notação musical hoje tenta notar e que, na verdade, nunca precisou até atualmente, né? Mas talvez o que mais me aproxime do repertório do século XX, do século XXI, de que eu gosto muito, na verdade, é porque nos permite e nos obriga a olhar para muito além da partitura. Embora a partitura do século XX e XXI, na maioria das vezes, realmente prescreva uma conduta interpretativa, ou seja, eles vão realmente me indicar forte naquela nota, piano naquela, mezzopiano na outra, sobe, desce, vai para a direita, vai para a esquerda, arco, não sei o quê. Eu sei que ainda aquela música me permite ir muito além.
daquilo que está escrito. E justamente na segunda escola de Viena, com Schoenberg, Weber e Alban Berg, e sobretudo Alban Berg, existem muitas experimentações do ritmo, do timbre, né? E são coisas que nós, músicos aí do período barroco, a gente também tem que experimentar muito as cores das coisas, porque da mesma maneira como eu modulo minha voz para falar sobre um assunto e para falar sobre outro, e para manter minha audiência aqui segurando as estribeiras depois de quase 2 horas falando, não dá para tocar música barroca de uma única maneira, assim como a música do século XIX não deveria ser tocada dessa maneira, mas a música do século XX nos obriga a fazer isso também. Porque os compositores escreveram muito, a gente tem vários textos sobre esse tipo de repertório. Então, nesse quesito eu gosto bastante. Eu acho que eu sinto uma reciprocidade grande com esse repertório, e uma coisa que eu gosto muito de ver são alguns grupos de música barroca fazendo esse repertório com instrumentos barrocos. Porque é um negócio que já soa diferente, soa mais diferente ainda, e a gente tem outras cores ainda, sabe? É muito legal. Eu recomendo, vou escrever aqui no chat, Richter Ensemble. Eles publicaram, tem no Spotify, um disco recentemente com a segunda escola de Viena, com cordas de tripa. Vale a pena vocês ouvirem, antes do Richter Ensemble, um quarteto de cordas com instrumentos modernos, e depois ir para o Richter Ensemble, que a gente vai escutar um outro espectro timbrístico. Marcos, Oi. posso fazer uma pergunta? Mas Claro. antes da pergunta, eu queria agradecer muitíssimo. Eu ainda estou tocado por tanta coisa bonita e por tantas ideias interessantes ligando essas coisas bonitas que você mostrou. Obrigado. Realmente, muito obrigado. Eu sou uma pessoa com pouca educação musical, gosto de música, escuto, e eu acho que você tem uma habilidade tremenda para trazer todo esse universo que é chamado de erudito para o público leigo, né? Então isso é uma grande qualidade e eu fico contente que o Núcleo de Música Antiga comece com uma palestra tão bacana. Então, realmente obrigado, né? Antes de tudo. Além disso, para aproveitar, né, para explorar um pouquinho mais, você falou de uma certa oposição não uma oposição, uma diferença entre a concepção musical antiga e, pelo que eu entendi, né, se eu houver imprecisões no que eu disser na minha pergunta, você corrige, por favor, a pergunta e comente o que for pertinente. Mas você disse que, e me parece que é isso mesmo, né, que é um primado da palavra falada, da palavra com sentido, articulada, sobre a música propriamente dita, né? E falando em termos gerais, pelo pouco que eu conheço, de fato, ritmos, modos e assim por diante, talvez a Nathalie também tenha um pouco a dizer sobre isso, eles são sempre estudados muito de um ponto de vista ético e psicológico, né? Estou falando em termos gerais aqui, deve haver muita diferença entre as escolas e tal. O que eu achei interessante, mas eu não compreendi assim plenamente, né? Qual seria a relação entre fala, música e afeto? Porque você colocou uma espécie de interação sem hierarquia nesses três planos, fala, música e afeto, se eu bem entendi. Isso realmente significaria uma tremenda inflexão na compreensão da música em relação à música no mundo antigo. É isso mesmo? Qual seria, enfim, tentando que você fizesse uma pequena síntese assim da ideia por trás, né, desse seu estudo da música renascentista e barroca? Qual seria então essa grande mudança na relação fala, música e afeto, né, nesse período renascentista barroco? E mais uma vez muito obrigado. Vicente, eu que agradeço. Sabe quando a gente também ouve no senso comum que isso soou como música para os meus ouvidos? Justamente tudo que você falou para mim no início da sua fala soou como música porque me comoveu e me afetou, né? Então, isso
é bastante musical, né, per se. Olha, pelo que eu entendi, é isso mesmo. A minha intenção hoje foi justamente deshierarquizar fala, canto e afeto, porque pelo que a gente vê nas mitologias, nas primeiras óperas e nos escritos da Camerata Fiorentina, existe realmente uma simbiose entre esses três conceitos. Porque quando eu falo bem, quando eu sou um bom orador, quando eu sou um bom retórico, eu capto a atenção, eu deleito e eu posso até comover, dependendo de quão bom eu sou. Quando eu canto, e pensando desde os gregos, passando pela Idade Média, Renascimento e Barroco, eu preciso colocar muitos elementos da voz falada para isso. Sem falar, e aí eu acho que a Nathalie pode dizer com muito mais propriedade que eu, as próprias ideias do Aristóxeno de falar de movimentos contínuos e movimentos diastemáticos, né? O canto em si, a fala em si, são faces musicais. Agora, eu acho que, para sumarizar bastante o assunto, quando você fala para alguém, quando alguém fala para você que o que você falou sou música para os meus ouvidos, eu acho que isso sumariza tudo que eu falei hoje. Porque quando você fala isso, eu entendo, eu gosto, eu me comovo, eu aprendo e eu tomo cuidado para que na próxima vez eu seja melhor ainda. Porque esse é o caminho da virtude. Ou deveria ser. Só fazendo uma digressão, no livro 2 da Ética Nicômaco, do Aristóteles, ele vai falar justamente sobre a construção da virtude. E ele vai falar que a virtude ela é um caminho longo, e é um caminho que, na verdade, a gente não chega lá, né? Porque se eu falo sou virtuoso, eu já não sou mais. E quando eu faço, por exemplo, com muita frequência atitudes virtuosas, por exemplo, saber me vestir para uma palestra, ou saber adequar o meu vocabulário a um público, ou não ser uma pessoa violenta, ou devolver o troco que veio a mais, enfim, várias outras coisas. Ou seja, é ético ser virtuoso. E não bastaria eu fazer isso durante um tempo e depois parar. Então, a virtude ela é um caminho. Uma outra face da virtude é a mediania. Ele vai exemplificar, então, que a coragem... Esse é o primeiro exemplo que ele dá outros, mas o primeiro exemplo, a coragem, é o meio termo entre covardia e temeridade. Então, a pessoa que é covarde e foge assim de um desafeto, ela não é corajosa. Mas a pessoa que bate o carro na rua, sai do carro e tira a camisa, ele também não é corajoso. Né? Ele é um temerário. Ele faz mal. Né? E ele não pensa. Ele não está seguindo um caminho. O virtuoso está. Então o virtuoso sente medo e enfrenta. Enfim, tudo isso para dizer que, por exemplo, quando a gente fala que um músico é virtuoso, calma aí. A gente vê muitas vezes, então, nos jornais, nas críticas musicais, tipo, o violinista é virtuoso, o cantor é virtuoso, o virtuosismo de não sei o quê, tal. Eu fico me pensando, né, fazendo aqui de novo uma viagem nos caminhos das ideias, eu fico pensando, se o Aristóteles lê uma notícia dessa e fala, pô, o cara é virtuoso, então ele é um bom eleitor? Então ele paga seus impostos? Então ele devolve o troco errado que veio a mais? Então ele cuida bem dos animais? Então, né? Então, nossa, que legal! E ainda é músico, né? Que legal isso, né? Então, e hoje você vê como é distante, né? Que o virtuosismo está atrelado a uma habilidade técnica inequívoca, ou seja, toca rápido, toca agudo, toca forte e impressiona. Pá! Esse é o Márcias, lá no mito do Apolo e do Márcias. Ele toca forte, rápido, tal, e o rei Midas vota nele e depois fica com orelhas de burro. Então, Vicente, se a gente pensar, relembrar de novo esse mito, o que o Apolo faz? Ele canta, fala e afeta, e ele afeta porque falou, e cantou porque falou, e também falou porque cantou, e afetou por causa de tudo isso. Então, eu fico imaginando também, se o Aristóxeno tivesse assistindo a gente no Zoom, eu ia perguntar para ele, Aristóxeno, eu fui um bom músico hoje? Porque, teoricamente, o que eu fiz aqui foi música.
porque eu me comuniquei, eu gradei, né, o meu tom de voz. Quando eu quis falar coisas mais sérias, eu falei mais grave e mais lento. Quando eu falo de coisas mais leves, eu elevo o meu tom de voz e falo mais rápido, faço mais gesticulações, depois faço menos gesticulações. Enfim, em última análise, isso é música. E finalizando tudo isso, quando a gente lê com mais calma a carta toda do May e o tratado do Vincenzo Galilei, eu acho que a gente pode chegar à conclusão de que a fala é afeto e de que o canto também é fala. Então, existe uma simbiose mesmo. Nossa, acho que quem vai me perguntar agora vai pensar, vou pensar 10 vezes antes de perguntar, que a resposta dura meia hora, mas é mais ou menos isso. E, ó, Vicente, muito obrigado pela música que você fez para mim quando você perguntou. Eu que agradeço, Marcos. Eu posso fazer uma pergunta? Opa, Tarsila, claro. Boa noite. Queria agradecer também. Gostei muito da sua apresentação. E eu tenho na verdade, minha pergunta acho que parte um pouco da pergunta do Vicente, né? Que você, bom, expôs aí, né? Essas ideias que surgiram, né? Em termos, de renascimento, né? Com a Camerata Fiorentina, eles fazem esse esforço retórico, né? Para retornar com esse poder da palavra e do ethos, né? E começam a então propor que, né, bom, música e canto são melhores quando primam pela palavra, né, quer dizer, quando colocam a palavra antes e tal. Eu fiquei muito impressionado com aquele trecho que você leu do Girolamo May, que ele rebaixa completamente a música instrumental, né, porque falta o logos, né? Não sei se poderia identificar todas as características que ele coloca lá com logos, né? A razão, o próprio ethos, né? Que vai estar junto com a palavra no sentido de narrativa também. Não sei se é possível aproximar isso. Mas a minha pergunta a música instrumental continua, né? Ela continua sendo feita. Inclusive, continua sob as diretrizes de uma retórica, né? De uma retórica musical. Organizada retoricamente, né? Então, minha pergunta será que existe algum texto mesmo, algum autor antigo que fale alguma coisa sobre um discurso puramente musical, um discurso que tenha um logos musical, não sei como poderia dizer assim, porque, né, se você pensa, mesmo, não sei, o que me vem agora é Bach, né, que ele compõe, invenções, em que ele coloca ideias musicais e desenvolve aquilo retoricamente, desde esse lugar até, não sei, depois, quando no classicismo a gente vê surgindo formas instrumentais, a forma sonata também tem uma estrutura retoricamente organizada, com ideias musicais, né? Então, a minha pergunta como que se deu, depois desse movimento pela palavra, né? Como que se deu a volta, se é que existiu isso, para um logos musical? Eu não sei se minha pergunta faz sentido, mas... Tarsila, essa sua pergunta não só faz sentido, como eu acho que dá para escrever 5 livros, né, sobre isso, porque dá para responder, na verdade, de diversos pontos de vista. Então, eu vou talvez responder sob 2 pontos de vista, porque eu não sei quão ampla foi a questão, mas já estou partindo do pressuposto que possa ter sido um pouco ampla. Realmente, quando a gente lê o Girolamo May, e eu sendo um violinista, faz sentido que eu faça terapia, né? Então, tipo, realmente
é um pouco complicado a vida desse moço que é tão criticado, né? Ali daquilo que ele faz. Porque, teoricamente, eu não canto, né? Inclusive, na faculdade, as minhas notas, por incrível que pareça, as minhas menores notas eram de coral, que atualmente é aquela disciplina que todo mundo tira 10, né? Eu queria saber como todo mundo tira 10. É uma pena ainda que... Mas, enfim, e aí, justamente, o que não vai fazer com que a minha terapeuta possa já decretar a aposentadoria e ficar só comigo, porque uma hora eu não vou mais precisar, é que é o seguinte, as gerações seguintes a essa Camerata Fiorentina, de instrumentistas, eles também vão explorar no instrumento as possibilidades retórico-afetivas. Então, por exemplo, quando a gente estava ouvindo o Orfeu, ali do Monteverdi, a gente vê certos trejeitos, certos ornamentos que o Orfeu estava fazendo e que a orquestra também repetiu. Ou ornamentos e trejeitos que a orquestra ofereceu e o Orfeu repetiu. Depois, sob outro ponto de vista, o Giulio Caccini, lá no Le Nuove Musiche, o Le Nuove Musiche não é um tratado, é uma coleção de áreas e madrigais solo. Só que o prefácio é tão incrível e tão cheio de informações que a gente trata o Le Nuove Musiche hoje muitas vezes como um tratado e não como uma coleção de composições. E justamente o Caccini, ele dá muitas instruções de como cantar e justamente ele vai falar sobre o poder do canto, da persuasão, da comoção, dos afetos, etc., né? Justamente alinhados com Peri, May, Galilei, porque o Caccini também fazia parte desse círculo. E os instrumentistas vão justamente se basear nesse tipo de coisa, nesse tipo de linguagem para falar o instrumento também pode se comunicar da maneira como a gente se comunica na fala-canção. Aí você vai perguntar, ué, e o som em si? O som em si, ao que me parece, vai ser uma preocupação maior no século XIX. Isso me faz lembrar, por exemplo, da crítica do E.T.A. Hoffmann. O E.T.A. Hoffmann, quando ele ouviu a Quinta Sinfonia do Beethoven, ele escreve uma declaração de amor quase para o Beethoven, que ele fala, nossa, eu ouvi a Quinta Sinfonia e eu senti coisas que eu nunca pensei que eu fosse sentir, e a sinfonia falou coisas que eu jamais seria capaz de fazer. Enfim, então talvez o som musical estrito seja uma preocupação maior nessa geração, Beethoven para cá. Por exemplo, não que o Beethoven tenha rompido, a gente vai lançar, a Cultura Artística vai lançar um documentário, uma série documental a partir da semana que vem. Depois eu passo para a Nathalie, para ela passar para vocês os links, que é justamente construindo Beethoven, que a gente tem a visão do Beethoven revolucionário, que abre um caminho para a história da música, e nesse construindo Beethoven, a gente está querendo ver o Beethoven como resultado de um grande caminho. E o Beethoven como resultado de um grande caminho é ainda essa retórica, a forma sonata, como você bem mencionou, a forma sonata ela é um tipo de opção de discurso retórico, né? E eu não sei, né, os professores de português aqui, Nathalie, não sei se conseguem enxergar uma certa semelhança entre a redação do vestibular com a forma sonata. Eu sempre vejo tema 1, tema 2, desenvolvimento, ponte, sabe, essas coisas assim. É tão parecido, né? Eu lembro que quando eu estava estudando isso no colégio, eu falei, gente, isso aqui é a sonata que eu estou estudando, né? Eu ficava pensando, eu tinha vergonha de perguntar para o professor de música, né? Com medo da reação que ele ia ter. Enfim. Então, agora, aí você também perguntou sobre a questão textual. No século XVII, a gente encontra menos texto sobre essa busca da comunicação instrumental subsidiada por um discurso retórico afetivo. Ou seja, a gente vai tratar mais as obras
do que textos. Agora, no século XVIII, e aí é uma coisa que eu sempre lembro, muitas vezes, quando um tratado está sendo escrito, é porque uma tradição está sendo perdida. Ou seja, geralmente, grandes tratados são escritos no fim de um negócio. Por exemplo, os grandes tratados do violino barroco, Francesco Gimignani é de 1751 e Leopoldo Mozart de 1756. Os grandes, né, os icônicos tratados. Um grande tratado de baixo contínuo, com o nome, ensaio sobre a maneira correta de tocar teclado, é do Carl Philipp Emanuel Bach, que nem barroco é direito, né? Isso não quer dizer que o violino não era tocado daquela maneira antes de 1751, muito pelo contrário. Talvez seja uma tradição oral que esteja sendo enfraquecida e que seja necessária o registro. E aí, justamente, amparado, né, desse argumento, eu digo que no século XVIII, esses tratados, por exemplo, de Miniani, e a gente consegue ver um perigo da academia quando a gente manda fazer aqui um quadrinho do prefácio do tratado de violino dele. Isso mostra, né, que a pesquisa acadêmica está indo longe demais na vida do estudante de pós-graduação. O Gimignani, ele não começa o tratado de violino falando o violino é um instrumento de 4 cordas, segurado na mão esquerda e o arco na mão direita. Ele fala que a intenção da música não é apenas agradar os ouvidos, mas também expressar sentimentos, atingir a imaginação e comandar as paixões. Segunda frase. A arte de tocar violino deve superar a mais perfeita voz humana. Então, eu diria que esse imitar a voz não é imitar a voz para falar eu também sei fazer. Eu diria que é a emulação, é o conceito da emulação. É a imitação com vistas a superar. Você tem um modelo, você admira, você imita e você o supera. Por isso que eu falo para os meus alunos, pelo amor de Deus, para que toquem melhor do que eu no futuro. O mais rápido possível. Primeiro para me livrar logo. Mas, porque se eu tenho um aluno que no futuro não vai tocar melhor que eu, não rolou. Não rolou. Né? Porque o aluno não me teve como modelo. E se ele não teve como modelo, na verdade, ele não confiou direito. Né? Isso eu estou falando assim, do ponto de vista século XVIII total. Né? O que me surpreende um pouco é quando a gente vê essa coisa da competição na música. Eu falo, gente, se todo mundo admirasse uns aos outros e aprendesse um com o outro, ia ser só tranquilidade, o ensaio não ia ter que tomar propanolol, não ia ter que tomar beta-bloqueador para tocar em concerto, não ia ter desafeto quando acha que um acha que o treinado é mais rápido, o outro acha que o treinado é menos rápido. As pessoas rompem amizades por causa de uma apogiatura. Eu não entendo isso. Eu não entendo que música retórica é essa que as pessoas tanto estudam, que uma amizade acaba porque um treinado deveria ser mais rápido e o outro discorda de mim. Pelo amor de Deus. Né? Bom. Os seus alunos já se manifestaram aí, viu? Só para exatamente. Marcos, eu não quero, se outra pessoa quiser perguntar, por favor, perguntem. Eu achei muito interessante o que a Tarsila colocou e a sua resposta. Eu queria aproveitar rapidamente e tocar num ponto que talvez contribua para o debate, que é o seguinte: a retórica musical, por exemplo, já no período romântico alemão, né? Uma vez eu vi um programa sensacional na Rádio Cultura do Kohlreuter, que era uma análise da quinta. Aí você falou do Eta Hoffmann, né? E eu lembrei desse programa. E ele mostrava como o Beethoven, a partir de uma frasezinha tão banal, né? Pam, 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 escreveu uma obra monumental. E como ele criou toda uma gramática que não é só uma gramática, é também digamos, efeitos apenas musicais que têm efeito patético, portanto retórico, né? E aí eu fiquei pensando, diante de todo esse maravilhoso quadro que você colocou, você tem uma capacidade muito grande de ir para o geral e para o pequeno, assim, acho isso incrível. Quando é o pequeno, como eu não conheço tanta música, eu perco um pouco, mas adoro ouvir. E eu fiquei pensando como a questão da audição e, sobretudo, da educação musical e do contato com a forma musical
é fundamental e como isso se transforma na história, né? Então, e portanto, como há duas maneiras talvez de pensar a música, né? Uma que tende a tomar a música como uma natureza perene em meio à história humana, e outra que tende a tomar a música como um fenômeno que varia historicamente. Claro que acho que o meio termo é o razoável, né? Porque algum lado puramente natural tem, porque existe um fenômeno físico e nós temos uma disposição física, né? Mas, a parte dessa consideração geral, o que me parece é que comparar essas diferentes visões de percepção da relação voz-instrumento, nas suas mais variegadas, né, como a gente usa às vezes, de modo um pouco pedante, nas suas mais variadas expressões, tem muito a ver com a coisa da educação musical, né? Então, eu fui um cara que chegou, por exemplo, eu fui escutar a música contemporânea do século XX porque era bacana. Era uma coisa assim, você quer ser cabeça, você quer ser refinado, você vai lá e Schoenberg Schoenberg já é assim, Roberto Carlos. O negócio ler não, né? É escutar Xenakis, Ligeti, essas coisas. E Stockhausen. eu achava meio chato no começo, mas depois eu comecei, mais uns do que outros, eu comecei a me envolver com aquela linguagem, né? E comecei a gostar, né? Então, acho que essa coisa do ouvido, ter contato com o diferente ajuda, né, a pensar isso. Sim. Justamente esse lado da educação também é uma coisa que vai sempre complementar as nossas percepções e também vai fazer lembrar da pergunta sobre o que eu acho da ópera romântica. A gente tem dois sistemas de educação distintos entre esse do Monteverdi, Corelli e Geminiani e a educação que o Verdi, Puccini e Carlos Gomes tiveram. Os primeiros, esse primeiro grupo, eles tiveram uma educação pautada numa relação de mestre e aprendiz. Então, é uma tradição oral que é mais presente do que algo ali codificado metodicamente. Por isso que eu sempre chamo a atenção. Embora um tratado tenha o nome de método, ele não é um método, ele é um tratado. É o caso do L'École d'Orphée, que a gente viu, que ele está escrito Método para aprender violino. É um tratado. Aí, tudo bem, aí quando eu estiver falando sobre isso, eu posso deter mais, mas enfim, tratado tem um argumento e o método tem mais um caminho. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque em 1795, pouco tempo depois da queda da Bastilha, pouco tempo depois da Inconfidência Mineira, é inaugurado o Conservatório de Paris, que existe até hoje. E aí, a Juilliard School, a Royal College of Music, o Conservatório de Tatuí, a EMESP, a Escola Municipal de Música, elas se baseiam nesse modelo, que é classe, sala de aula, método, certificado. Então, todo mundo vai passar pela corda solta, todo mundo vai fazer o dedo 1, dedo 2, dedo 1, 2, dedo 3, dedo 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, e etc. Tal. E o método, que os primeiros métodos de violino são assim, dessa grossura, porque você vai fazer o caminho de segurar o violino até tocar os concertos ali, que agora são chamados de concertos virtuosísticos. Só um parênteses. Corelli e Paganini. Corelli e Paganini, eles gozaram, tanto numa época quanto na outra, do mesmo apreço, da mesma admiração e digamos, das mesmas potencialidades aquisitivas. Ganharam dinheiro pra caramba. Só que aí, aqui que a história nos fala, Corelli é o Orfeu do nosso tempo. O Corelli, ele é douto, ele é elegante, ele é nobre. E o outro fez pacto com o diabo. Então, são visões de mundo distintas, né, de fato. Então, realmente, quando a gente observa a música como esse fenômeno histórico, isso explica tanto a historiografia em si, e a historiografia em si também nos explica uma certa
um certo tipo de música. Uma outra coisa que eu também não queria deixar de dizer, já tocando nesse assunto do conservatório, é a Revolução Industrial. Linha de montagem, produção, quantidade, metas. Bom, a gente está no modelo do conservatório da Revolução Industrial de uma forma ou de outra, até hoje aí. E é claro que essas metas, essa velocidade, o tocar rápido logo, o conseguir tocar conseguir tocar melhor que o outro e conseguir a vaga do outro, vai acontecer na música. Né? O que eu estava refletindo justamente com a Tarsila agora há pouco é que estudar profundamente a música barroca nos permite se livrar um pouco dessa mentalidade, mas parece que a gente tem sotaque. Né? Eu diria assim, quando eu toco violino moderno também, e aí meus alunos que também tocam moderno sabem do que eu estou falando. Quando eu faço um projeto com violino moderno e fico, por exemplo, uma semana sem tocar violino barroco, eu vou tocar violino barroco e começo a tocar o barroco como se fosse moderno. Eu penso, nossa, assim, realmente parece que é o idioma materno isso aqui. O sotaque volta. Sabe quando a gente fala, mas eu sou de São Paulo, aí eu vou morar em Recife, aí eu falo que nem eles, por exemplo, mas basta 2 horas em São Paulo e já volta tudo. Então, na música vai acontecer exatamente a mesma coisa com o violino moderno e barroco. Então, talvez, né, fazendo esse apelo, talvez a gente tenha que ficar de olho na quantidade de vibrato que a gente faz no violino barroco, mas também como a gente trata o colega, né? Porque senão a gente vai se distanciar bastante dessas intenções aristotélicas que estavam aí em voga, né, nesses séculos 17 e 18. Ai, foi? É legal, né? Isso daí gera muito assunto, é muito legal mesmo. Obrigadíssimo, Marcos. Eu que agradeço. Marcos, oi Marcos, sou o Ô, Zeca. Eu faço minhas as palavras do Vicente, né, quanto a elogio aí a sua palestra. Não vou me delongar nesse elogio para ter um pouco de mais tempo para comentar o que eu quero comentar, que acho bem interessante como você integra, né, fala com poesia, com afeto, no microcosmos, né? A gente também pode pensar, né, numa expansão do conhecimento no macrocosmos, né? Então, quando a gente fala música, como o grego via, né? A música, a teologia e todos esses assuntos que não são que não afetam a gente assim, não falo do humano pessoalmente. Por que estou falando isso? Porque se, por exemplo, você pensar que os sábios gregos que beberam dos egípcios, os sábios egípcios, eles foram muito eles estão Apolo da mitologia, eles estão falando do Deus, dos deuses pessoais, né? O Deus personificado. Mas por trás disso, eles também estão falando do Deus impessoal. Então, de que forma? Por exemplo, quando eles estão falando de Apolo, eles estão falando do sol, da luz, né? Então, Orfeu, como você falou, que era filho dele, que é o som, a música, é um aspecto da luz, né? O Márcios, provavelmente, né? Pela palavra marcial de Marte, ele era o planeta Marte, está falando desse Deus de Marte, que ele se relaciona com a música de uma forma horizontal, ele é guerreiro, Marte é guerreiro, então, tanto é que o instrumento dele é fálico, né? É a espada. Então, só que assim, aí, para encurtar, né? E todos eles vão ser esfolados, porque eles precisam acordar para o som, né? Da harpa, que traz o ritmo, a harmonia, a melodia em altos níveis, né? Então, e por aí vai. Aí quando lá na frente você falou que num determinado momento, né, que foi proposto por Hades, parece, para
para o Orfeu não olhar para trás, para mim, né? Assim, é tudo simbólico, né? Eles estão falando assim, olha, a música, né? O som, ele tem que ser novidadesco, ele tem que trazer sempre uma novidade para manter a ânima, manter a criatividade, manter a pulsação, né? Então, quando então era campesino, quando ele entra, ele recebe o melhor som que tinha na época, né? Aquilo tem uma ciência, ele é comovido, ele dobra o joelho, né? Então ele tem a experiência pan, né? Experiência de Deus, né? E aí, infelizmente, depois aquilo vira comum. E aí ele acaba sendo subjugado por uma instituição que vira a Inquisição, e aí a gente sabe a história. Então, para mim, né, o mito aí está querendo alertar para olhar para frente, que a música sempre ela traz novidades para você entrar em contato com esse aspecto do Deus impessoal, para chegar no transpessoal. E finalizando, uma coisa também que eu acho bem interessante, eu esqueci o nome da musa, da deusa que você falou, que em contato com o Apolo, né, o Cupido flecha ele para olhar para ela, e flecha ela para não olhar para ele. Né? Isso, a Daphne. E que ele tira a harpa, Daphne, é isso? Aham. Eu entendi isso. Então, isso aí tem um significado teológico também, entendeu? Porque o grego ele dividiu o amor entre erótico, né, o fraterno e o ágape. O erótico é o sexual, sensual, né, a grosso modo. O fraterno entre amigos e o ágape é o amor transcendente. Então você só vai, ele é um recado, você só vai atingir o amor ágape transcendente se você encontrar a nota-chave da sua musa. Entendeu? Então, e isso vem através de você pode encontrar essa musa internamente para poder encontrar ela externamente. E a música, né, a harpa, ela traz o ritmo, a melodia e a harmonia. É o som que mais de instrumentos, até onde eu sei, você me corrija se estiver errado, né? É o som que mais traz a plenitude. Você, quando sou eu, pelo menos que sou escorpiano, assim, eu gosto de Tchaikovsky, aquela coisa, mas assim, quando Beethoven, né? Mas quando eu ouço música de harpa, eu consigo ficar pleno, ficar calmo, e que é o que é mais perto daquilo que a gente entende por amor espiritual. Né? Só queria dar essa contribuição aí. Obrigado pela... Zeca, eu concordo plenamente. Aliás, eu acho que esses mitos todos têm uma função educativa, né? Olha, eu estava lembrando da apologia de Sócrates, que ele é acusado de várias coisas, dentre elas de não acreditar nos deuses, porque ele estava sempre questionando a existência deles. Na verdade, né, ele estava questionando a existência deles para, na verdade, chegar à conclusão de que eles existem, sim. E pensando em todas as mitologias e todas essas alegorias, justamente me fazem pensar que é muito mais do que um microcosmo, né, tá realmente se fazendo valer aí uma ideia muito geral, né, muito grande. Sobre esse microcosmo, macrocosmo, quando você estava falando, eu me lembrei do Timeu, que eu recomendo a leitura pro pessoal. Eu vou colocar aqui Timeu, que é do Platão também. O Platão, ele vai nesse diálogo, o personagem Sócrates, né? E é interessante porque a gente às vezes não sabe, né, quem que é Sócrates, quem que é Platão em muitos desses diálogos. O personagem Sócrates, ele vai fazer uma relação
entre o micro e o macro. E justamente essa harmonia que a gente hoje fala tão, às vezes, rotineiramente, a harmonia das esferas, puxa vida, né? A harmonia no senso do equilíbrio de toda a natureza, de todo o cosmos. E justamente o Sócrates vai chegar à conclusão de que nós também somos um microcosmo que está em reverberação, em consonância com o macrocosmo. E justamente fazendo o paralelo, quando a gente vê esses personagens, essas personificações divinas, também podemos pensar, né, microcosmos que representam condutas ético-morais, etc. Só refletindo também. Valeu. Marcos, eu queria te fazer muitas perguntas, mas eu sei que não tem tempo e ainda tem 2 questões no chat, uma do Gustavo e uma do Henrique. Não sei se você conseguiu ver. Eu vou ler. Você pode ler para mim, aliás, por favor? Posso. A do Gustavo é a seguinte. A mimesis naturalística, natureza visível, é um movimento que fica claro no renascentismo. Antes disso, pré-renascença ou até medievo, se tem notícias de alguma tentativa ou ideal que levou a isso, ou seria mesmo algo consequente dos inúmeros adventos que levaram à renascença e também dela? O Gustavo não está mais. Ele é um aluno meu, mas essa questão é legal. Ele já me fez essa questão, mas eu acho que ele estava querendo refletir mais sobre ela. Mimesis naturalística, isso me faz lembrar dos Euxis. E aí eu vou responder essa questão em memória, né, fazendo relação com os Euxis. Os Euxis, ele é um pintor ali de Crótona, e existem 2 histórias sobre ele que me fazem citá-lo justamente na minha tese, no meu capítulo 1, que não vai acabar nunca, né, que eu tenho essa sensação. Inclusive, falando tudo isso que eu estou falando para vocês, eu já vou abrir o Word aqui, já. E mudar uns parágrafos. Existem 2 anedotas em relação aos Euxis, que elas são repetidas por Cícero, Plínio e o Bateu, no século XVIII já. Então, 2 na latinidade, 1 na modernidade, dos que eu conheço, porque certamente tem muitos outros. A primeira anedota sobre os Euxis é a seguinte: os Euxis, ele era um grande pintor, tão bom pintor, que ele pintou uma parreira e os passarinhos se confundiam e tentavam bicar os frutos dessa árvore. Então, ele era um exímio pintor e logo a natureza estava ali ao seu dispor. Eu fico pensando, assim, o Platão conversando com os Euxis, né? Falar, então você realmente acha que você está pintando uma parreira, né? Ou você está pintando aquilo que você acha que é uma parreira, enfim. Então existe justamente na República, né, um certo desapreço por esse tipo de arte. Ele justamente exemplifica com a pintura, não dos Euxis, eu acho, não me lembro, mas com a pintura, que ele fala que é uma representação da representação. Então, você vai pintar uma cadeira, tá? A cadeira já é uma representação daquilo que você acha que é cadeira. Você vai pintar a cadeira, enfim. E depois ele critica o Homero. Veja só o Platão falando do Homero, né? Mas fala que a poesia exerce esse mesmo tipo de imitação inconclusa, ou secundária, ou imperfeita. Enfim. A outra história dos Euxis, que aí me faz... Estou respondendo com essa figura de linguagem, né, dos Euxis, só para não me estender muito. A outra anedota dos Euxis é a seguinte: lhe foi encomendada uma representação, de acordo com o autor, não me lembro exatamente qual, é da Afrodite, e segundo outro autor é da Helena de Troia. Bom, são 2 figuras femininas, belíssimas, a maior beleza de todas. E aí o método que ele vai utilizar para pintar a beleza suprema lá em Crótona, ele vai reunir todas as mulheres e ele vai pegar o elemento mais belo de cada uma. E aí é uma coisa que o Bateu, no século XVIII, fala, não porque... ele fala que não existe um só corpo que não tenha uma coisa que é estonteantemente bela. Parafraseando, seria isso. Ou seja, sei lá, se fosse comigo, ele ia pegar meu cabelo.
Então, aí beleza, escolheu ali. Aí ele vai pegar de outra pessoa a sobrancelha, vai pegar de outra uma parte da orelha, e assim vai. E aí, ele vai pintar essa união das belezas. Aí vocês vão me falar, qual que é a diferença, então, da Afrodite ou da Helena dos Euxis para o Frankenstein? O Frankenstein, ele acorda e ele busca saber quem é que ele é, não é? Ele não tem essa angústia? Ele não sabe quem ele é. Ele não sabe o que ele é. E ele fica vagando, ele é um errante, né? Ele é mal interpretado, enfim. A Helena e a Afrodite, elas são representadas, e é o que me parece, fazendo essa comparação besta, né, entre o Frankenstein e a Helena, mas é que assim, se a Helena acordasse, ela é a guerreira Helena, e ela vai fazer toda a história que ela fez. E ela acorda, ela vai ser a Afrodite, e ela vai ser essa figura mitológica, enfim. Então, existem realmente esses registros bem antigos dessa mímese naturalista, mas eu pendo mais para Aristóteles, assim, falando da mímese das paixões humanas. Depois eu vou ter que falar tudo isso de novo para o Gustavo. Muito bom. E é polignoto, né, o pintor, eu acho, nesse Passo da República. Não lembro também. Talvez o Vicente não lembro. E a segunda pergunta é do Henrique, e ele diz: Marcos, obrigado pela apresentação. Nos trechos do L'Orfeu, as linhas melódicas dos violinos e dos sopros parecem ter sempre uma repetição logo em seguida. Isso tem alguma explicação em função da obra ou da época? Olha, Henrique, é o seguinte, eu nunca fiz um estudo muito aprofundado do Orfeu, mas assim, é muito provável que não seja um acaso, né? Eu acho que é muito óbvio que não seja um mero acaso. Eu vou te dar possibilidades, e que um dia isso pode ser encontrado em algum artigo, alguma tese, ou você mesmo pode desenvolver esse estudo. Mas repetições entre instrumentos de cordas e de sopro é algo que, musicalmente falando, acontece bastante no século XVIII, e que no final do Renascimento, agora eu estou falando mais de uma questão mais musical, prática, do que filosófica. Então, no final do século, eu falei 18, né? Não, no final do século XVI, a gente tem Gabriele, lá em Veneza, e a gente tem Schütz, nessa primeira geração do século XVII, que vai lá estudar em Veneza. A gente tem Schein, que não vai para lá, para Veneza, mas que imita bastante esse estilo veneziano, que é o estilo do policoral. Né? E esse estilo que é um grupo instrumental ou um grupo coral rivalizando com o outro, imitando e complementando. Na geração do Monteverdi, a gente tem a eminência do estilo concertato, que é muito parecido com o estilo policoral, só que ele é um pouco mais enxuto. Então, geralmente é um grupo instrumental menor contra um maior, ou grupos instrumentais pequenos, ou a ideia de um instrumento contra o outro. Então, o que eu ouço bastante nesses dois violinos e dois cornetos é talvez um estilo concertato ali sendo escrito. Então, de modo que uma família imita a outra. Agora, filosoficamente, a gente também pode tecer hipóteses, né? Então, por exemplo, eu vejo que o violino é uma representação ali do instrumento do próprio Orfeu. E o corneto pode também ser considerado, provavelmente, uma representação do aulos ali do Márcio, ou seja, ou do regal, que é o instrumento ali do Caronte. E é justamente no momento que ele está dialogando com o Caronte que a gente tem violino e depois cornetos, violinos e cornetos. Talvez seja uma maneira também de representar o que está acontecendo ali, essa dialética de um lado contra o outro, um tecendo uma argumentação, o outro rebatendo. Enfim, eu acho que dá para explorar bastante, tanto musical no ponto de vista prático, quanto nesse ponto de vista das alegorias. Porque alegoria em música é algo muito mais comum do que a gente imagina. Então, nas áreas do bar, a gente tem a área que tem solo de violino, a área que tem solo de traverso, a área que tem solo de oboé.
esses instrumentos eles estão representando algum tipo de afeto. É sempre bom lembrar, não é só porque é bonito porque tem um porquê. Fechou?